Gente, a mensagem de hoje é o prelúdio da volta à vida corporal. Antes de entrarmos nesse assunto, a gente vai relembrar um pouco, da última palestra que nós fizemos, outra última mensagem, foi no dia 28, se não me engano, nós falamos sobre o desencarne. O que acontece quando nós passamos para o outro lado. Nós sabemos, verificamos nessa mensagem, que nós se tornamos espíritos errantes. Passamos para a erraticidade. Então, todos que se desencarnam passam a ser espíritos errantes. Não quer dizer que são espíritos inferiores, não. Eles passam para uma outra situação. Eles são, às vezes, felizes ou infelizes, mas sem o corpo material, ele consegue ter maior liberdade. Ele consegue verificar nas vidas passadas os erros que ele cometeu, as faltas, aonde ele falhou, o que aconteceu. Então ele consegue ter uma noção maior, do que foi feito, do que ele fez durante a sua caminhada, para ele não conseguir chegar ao final da sua missão, aonde que ele errou. Então por isso que ele se torna um espírito errante, E nessa condição de espírito errante, ele passa então a estudar, a pesquisar, a participar de palestras, da vivência, das pessoas. Isso tudo para tentar se aperfeiçoar e melhorar a sua condição, Porque o processo reencarnatório vai acontecer muitas vezes. Cada vez que ele retorna a essa vida, ele dá um passo a mais, nessa fase, para poder atingir a perfeição. Só não é um espírito errante aquele espírito puro, que não tem mais necessidade de se reencarnar. Então esses não têm mais necessidade. Então, nós vamos falar sobre o planejamento reencarnatório. O objetivo geral é possibilitar aí o entendimento da reencarnação à ótica da doutrina espírita. O objetivo específico é explicar como é realizado esse planejamento reencarnatório. Kardec então coloca muitas questões, muitas questões aos espíritos para a gente poder ter uma ideia, de como é. Então, de acordo com a doutrina espírita, o planejamento a ser concebido, ele é concebido pelo próprio espírito na reencarnação. Ou então, quer dizer, ele pode, o próprio espírito que faz o seu planejamento. Ou então, pode acontecer de outros espíritos que são destinados a essa tarefa a fazer o planejamento, designado por Deus, porque não tem condições. Como vocês sabem, nós somos criados simples e ignorantes. Então, muitas vezes, o espírito não tem condição de fazer o seu planejamento para reencarnar. Então, Deus designa uma equipe para que isso aconteça. É como se uma criança, quando nasce, com o tempo ela vai se desenvolvendo, vai aprendendo a falar, vai aprendendo as palavras, vai aprendendo a se desenvolver na cultura. Quer dizer, ele vai adquirindo experiência para que possa depois gerir o seu próprio planejamento de vida. Então ele tem, o espírito ele tem o livre-arbítrio para planejar o seu reencarnatório. Na primeira situação, então o espírito escolhe o gênero de prova por que há de passar
E nisso consiste aí, então, o seu livre-arbítrio. Na outra situação, Deus lhe supre a inexperiência, né, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazer com as criancinhas, né? Deixando pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolva e seja senhor de proceder à sua escolha. Então Kardec questiona, né, os espíritos, né? Não só uma resposta, mas várias, que é resposta de vários espíritos, para que haja assim seja similar, né? Para que seja uma resposta coerente com todas de outros espíritos. Então ele pergunta na questão 258, quando na erraticidade, né? Quando como espírito errante, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna, terrena? Ele tem, quando ele está na erraticidade, ele tem consciência do que vai acontecer nesse curso? Depende do planejamento, né? Se ele tiver condições de fazer o planejamento, ele próprio escolhe, né, a resposta. O gênero de prova por que há de passar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Se ele tem, nós, por exemplo, se desencarnarmos, nós temos condições de planejar a nossa reencarnação, porque nós já estamos num nível mais elevado. Não estamos ainda onde nós precisamos chegar, mas nós vamos ter condições de fazer o nosso planejamento. Porque nós vamos ter condições de verificar em vidas passadas aonde que nós erramos, o que aconteceu, por que nós falhamos. Então nós temos que... Isso não quer dizer que nessa encarnação que eu quero, eu vou ter êxito, né? Propriamente. Posso, às vezes, sucumbir, mas eu vou tentar. Mais um degrau que eu consiga superar. Nunca vou conseguir, né, retroceder, isso não vai acontecer. É a mesma coisa, nós não podemos voltar àquela época do tempo das cavernas, né, da ignorância, não. Daqui nós sempre estamos progredindo. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha, como fazemos nós na vida corporal. O espírito, quando ele está na erraticidade, como espírito errante, ele passa, né, como eu havia dito, a participar de palestras, estudar, pesquisar, para tentar melhorar, né? Como nós fazemos também na nossa vida. Quando nós temos noção, vamos estudar para isso, quero ser um médico, quero ser um engenheiro, quer dizer, eu vou fazer isso. Pode ser que não dê certo. Pode ser que eu consiga chegar a isso e chegue lá no final. Não deu certo. Então eu volto para outra coisa. Quer dizer, eu vou tentar outra coisa. O espírito é a mesma coisa. Porque nós, como espírito, né, como espíritos eternos, no estado de errante, é como se a nossa vida fosse essa corpórea. Às vezes, muitas das vezes, o espírito, às vezes nem sabe que morreu, que desencarnou. Ele está numa situação, fala, puxa vida, eu converso com alguém, falo com alguém da minha família, mas ninguém me escuta. E a vida continua para ele achando que é a mesma coisa, mas não é, até ele tomar consciência do que está acontecendo. Então nós passamos anos a procurar a carreira pelo qual decidimos, certo de ser a mais apropriada e nos facilitar o caminho da vida. Se malogramos, procuramos outra. Cada uma que abraçamos representa uma fase da vida, um período da vida. Então, o que são para os espíritos as diversas existências corporais? Isso para eles é normal, as diversas vidas corporais para o espírito. A corpórea é que é passageira, né? O estado que nós estamos aqui.
Na questão 330, Kardec pergunta: sabem os espíritos em que época encarnarão? Eles têm noção? Falou, eu vou encarnar amanhã, vou encarnar daqui um mês, né? Já tem a data marcada, né? Absolutamente. Eles apenas pressentem. Eles têm uma leve intuição assim, né? Que tem que reencarnar. Eles como sabem que eles têm que morrer um dia, né? Mas nós não sabemos quando. Nós sabemos que temos que morrer um dia, né? Mas não sabemos quando. Eles também. Eles têm uma ideia assim, presente, têm uma intuição que vão reencarnar. E sabem que precisam reencarnar. Porque aqui, reencarnado, é que eles têm mais condições de se evoluir. A reencarnação, na necessidade, é uma necessidade da vida espírita. Como a morte é para a vida corporal. Então, a reencarnação é uma necessidade primordial na vida espírita, né? Como a morte é para a vida corporal. Infelizmente, todos nós vamos passar por isso. Ninguém vai ficar para a semente. Continuando, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Será que eles do outro lado lá se preocupam quando vão reencarnar? Muitos nem pensam nisso, muitos, e nem se compreende. Depende do estado mais ou menos adiantado que eles estão. Alguns aguardam, né, aquela incerteza do futuro, né, como se fosse uma punição. Tá? Depende, né, do estado que eles estão. Se ele for mais evoluído, né, ele tem condições, né, de se preocupar ou não. Pode um espírito apressar ou retardar seu processo de reencarnação? Ele pode adiantar? Falou, não, eu quero adiantar meu processo de reencarnação. Ele pode apressá-lo. Se ele tiver um desejo muito ardente de reencarnar, ele pode apressar. Como também pode distanciar esse processo, recuando diante das provas. Pode acontecer dele ver, falou, eu tenho que passar por isso, né? Dependendo das provas, ele pode recuar. Pois entre eles, né, entre os espíritos, como nós também na vida corpórea, tem covardes, tem indiferentes, né? Tem espírito assim também. Então, entre eles também, né? Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso com quem recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, se ele recusa participar daquela prova, isso é pior para ele, porque vai atrasar o seu desenvolvimento e vai sofrer muito mais por isso. Na questão 333, se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, pode um espírito ficar indefinidamente naquele estado? Pessoal, eu estou bem do jeito que eu estou aqui, eu não quero reencarnar. Então eu posso ficar a vida inteira aqui? Absolutamente não, né? Indefinidamente não. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que participar desse processo para a sua elevação. Esse é o destino de todos eles. Pode demorar meses, anos, séculos, mas um dia ele vai ter a necessidade de querer reencarnar. Porque ele não vai poder ficar a vida inteira naquela situação, naquele estado. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Quer dizer, o espírito, ele está predestinado, tal corpo, assim, eu sei qual corpo que eu vou reencarnar.
Ou é só na última hora? O espírito, né, a resposta, é sempre de antemão designado. Ele é designado para reencarnar, né? Tendo escolhido a prova que queira submeter-se. Ele é designado para reencarnar e escolhe as provas que ele quer passar, tá? E ele pede para reencarnar, né? Deus, que tudo sabe, vê, né? Que tal espírito se uniria a tal corpo. Mas o espírito, ele não sabe. Pessoal, eu vou encarnar nesse corpo. Não, isso depende. Deus é que vai designar essa situação. Para que corpo e que hora que ele vai desencarnar. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente do gênero de vida que lhe cabe à prova. Muitas vezes o espírito quer escolher o corpo que vai encarnar, ou é somente o gênero de prova que ele tem que passar. Não, eu só vou passar por essa prova, então eu vou escolher aquele corpo que é aquele ali que mais me condiz. Ele pode também escolher o corpo. Entretanto, as imperfeições que apresente, né, ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão no progresso. Então, nem sempre ele pode acontecer dele escolher, dependendo da prova, depende do estado dele de adiantamento e do desenvolvimento. Nem sempre lhe é permitido a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir a Deus. Ele pode pedir a Deus, falou, eu quero incorporar nesse corpo, nessa família, ou nessa situação. Então ele pode pedir, e Deus é que vai, na sua infinita bondade, dizer se ele pode reencarnar naquele corpo. Se ele recusar, na última hora, a tomar o corpo escolhido por ele, pode acontecer. Ele escolheu aquele corpo e na última hora ele deu para trás, não quis. Não, eu não vou encarnar nesse corpo. O que acontece, gente? Ele vai sofrer muito mais do que se tivesse tentado. Com certeza. E outro espírito vai ser designado para tomar aquele corpo. Pode-se dar, não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Vai nascer uma criança e nenhum espírito quer encarnar naquela criança. Pode acontecer? Pode. Só que Deus provém para que isso aconteça, né? Quando uma criança tem que nascer, que é vital para que ela nasça, está predestinada a ter uma alma. Então Deus provém para que isso aconteça. Ela não vai ficar sem alma. Na questão 337, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Às vezes o espírito ele tem o livre-arbítrio, né, para encarnar e escolher as suas provas, né? Mas muitas vezes o espírito, né, Deus impõe, né, para que ele encarne naquele determinado corpo. Sim, quando o espírito não está apto a proceder uma escolha, né, como nós falamos aí, muitas vezes ele não está apto a fazer aquele planejamento para escolher aquele corpo. Então, por expiação, pode o espírito ser constrangido a ocupar aquele corpo. Ele pode, compulsoriamente, né? Deus falou, você vai ocupar esse corpo, né? E vai se tornar aí, né? Uma criança que venha se tornar um instrumento de castigo para o próprio espírito, como se fosse determinado, né, por Deus. Falou, olha, você vai ocupar esse corpo porque você não pôde ter condições de fazer um planejamento, não tinha subsídios necessários para isso, então vai acontecer isso. Questão 339. No momento de reencarnar, o espírito sofre perturbação semelhante ao que experimenta ao desencarnar?
Lembra que nós falamos? Quando ele desencarna, né, ele sofre uma certa perturbação ao estar desencarnado, porque ele não sabe se desencarnou, ou se ele está vivo, ou se desencarnou. Fica tudo meio nebuloso. Até, às vezes, pode levar meses, anos, né, séculos, né, para que ele possa tomar pé da situação. Então, esse momento, ele sofre uma perturbação muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, né, o espírito sai da escravidão, né, e pelo nascimento ele entra nela. Então, na morte ele sai. Quando ele encarna, ele entra para a escravidão. Então há perturbação. Se há perturbação, há muita perturbação, sim. Uma expectativa, a ansiedade, né, para isso. É solene para o espírito o instante da reencarnação. Pratica ele esse ato, considerando grande e importante. Às vezes ele pensa, fala, puxa vida, eu vou reencarnar. A soberba vai além disso, né? Não, é muito importante que eu faça isso. É como acontece muitas vezes em situações nossas, né? Fala, puxa, é tão importante que eu vá a determinado evento, eu me sinto importante para isso, né? Procede, né? Isso procede como um viajante que está para atravessar um mar, um rio muito revoltoso e perigoso, né? Ele sente aquela expectativa, ansiedade, não sabe se vai dar certo, o que vai acontecer. Então é difícil para ele também, porque ele não sabe o que vem lá na frente, o que vai acontecer. Na questão 341, na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes de sua reencarnação? Ele fica ansioso, gente, quando vai reencarnar? Com certeza que fica, né? A ansiedade é muito grande, pois as provas de sua existência vão, ou pode retardar, né, a sua evolução, ou pode fazer avançar. Então, isso é muito importante para ele, né? Porque ele vai pensar, o que vai acontecer? Será que eu vou superar essas provas? Nem sempre a gente consegue, né? Por isso que a gente volta várias vezes, sucessivas vezes, à Terra para conseguir sair de uns degraus a mais, outro a menos. Gente, vocês sabem que no nosso planeta nós temos aí em torno de 7 a 8 bilhões de encarnados. Mais ou menos. 7,8. Isso com um país assim mais populoso, né, como a China, Índia, Estados Unidos, né, os mais populosos. E nós temos aí em torno do triplo de desencarnado. Em torno de 20 a 25 bilhões de desencarnados. Todos eles necessitando, né, de reencarnar. Então a fila é muito grande a fila para reencarnar. E muitas vezes não dão valor por estarmos aqui. Pela dádiva divina que Deus nos permitiu, né? Ele nos permitiu corrigir os nossos erros, as nossas falhas, as nossas atitudes erradas, que nos permitiu estar aqui. Falou, olha, você vai ficar lá para tentar melhorar. E muitas vezes nós não damos importância a isso. Então é muito importante que nós nos atenhamos para que isso é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós tenhamos, né, uma evolução nesse mundo. Que Deus nos abençoe e eu agradeço a todos por me ouvir e vamos encerrar o nosso trabalho.
Pai misericordioso, Jesus, nosso Deus, o Senhor nos abençoe. Nós te agradecemos imensamente por estar conosco nesse dia, nessa hora, iluminando e tornando todos nós seus filhos de coração. Abençoe a todos nós e que possamos retornar aos nossos lares em paz e harmonia. Que assim seja.